Olá, hoje a gente vai mergulhar num artigo, olha, super recente e que dá o que pensar, viu? Sinergias necropolíticas, notas para a compreensão da segregação espacial da população em situação de rua. Saiu agora, em 2024, na revista Estudos de Psicologia. Os autores são Dinaé Espíndola Martins e Frederico Viana Machado. Isso, e é um trabalho, assim, muito interessante, porque ele combina pesquisa qualitativa, sabe, e cartográfica, né, com gente em situação de rua mesmo lá em Porto Alegre. Exato. E o foco é entender como é que a gestão do espaço na cidade, e esse conceito aí de necropolítica, como é que isso afeta a vida dessas pessoas, né, que já são tão vulneráveis. Pois é, e para a gente entender a discussão, é fundamental pegar esse conceito de necropolítica do Achille Mbembe, né, que o artigo usa muito bem. Não é só sobre a morte física, tipo, literal, é sobre produzir uma espécie de morte em vários níveis, sabe? Político, afetivo, social, até biológico. Uhum. É uma gestão de quem pode viver e quem basicamente é deixado para morrer. E o artigo argumenta que isso está muito ligado ao racismo, né? E opera fortemente contra a população em situação de rua. E eles trazem os dados, né, para dar uma dimensão da coisa em Porto Alegre. O número de pessoas em situação de rua, no cadastro único, ele aumentou bastante. Foi de 1.750 em 2016 para mais de 2.000, é isso? Em 2022? Isso mesmo. E um ponto, assim, que salta aos olhos é a questão racial. A população negra está sobre-representada ali na rua, quase o dobro da proporção que tem na população geral do estado. Nossa, E o artigo conecta isso, assim, diretamente com o racismo estrutural brasileiro. Piores condições de vida, mais violência, é um ciclo, né? faz todo sentido. E aí, como é que isso se traduz nas estratégias de segregação que eles identificam? Então, eles detalham algumas. A primeira, bem direta, são as remoções, os deslocamentos forçados mesmo. A ação do Estado, né? Polícia, guarda municipal, limpeza urbana. Aquelas ações que a gente às vezes vê notícia. Exatamente, que chegam e expulsam as pessoas. E o pior, muitas vezes, confiscam tudo. Documento, cobertor, remédio. Isso quebra qualquer vínculo, né? Deixa a pessoa ainda mais perdida, mais vulnerável. O artigo até cita um caso específico lá no viaduto Otávio Rocha, em 2018. Justificaram como guerra às drogas, mas na prática foi uma remoção bem violenta. Pesado. Mas não é só essa ação direta do Estado, né? O artigo fala de outras coisas mais sutis, talvez. Sim, é o que eles chamam de estruturas inertes de segregação. É a tal da arquitetura hostil. Ah, tipo aquelas grades embaixo de marquise, pino de concreto no chão, banco de praça dividido para ninguém deitar. Isso, exatamente isso. São barreiras físicas mesmo, pensadas para impedir que a pessoa fique ali. É uma forma de dizer você não pertence a esse espaço. E isso está ligado a um discurso social que vê a pessoa na rua como sujeira, como ameaça, né? Como algo a ser removido. Entendi. E tem mais alguma estratégia? Tem. A terceira que eles apontam são as estratégias mais, assim, dissimuladas, informais, que partem de moradores, de comerciantes. Tipo o quê? Jogar jato d'água, produto de limpeza forte, perto de onde a pessoa está dormindo, coisas assim para expulsar. É impressionante como a violência se naturaliza, né? Como se qualquer um tivesse o direito de intervir naquele corpo, naquele espaço. Nossa, que coisa. E o artigo conecta tudo isso a processos maiores, né? Como a gentrificação, a revitalização. Sim, isso é crucial. Projetos grandes, tipo da Orla do Guaíba que eles mencionam, investimento público-privado, a área fica bonita, valoriza. E aí? E aí, quem morava ali, quem usava aquele espaço de forma mais precária, digamos, é expulso. É uma higienização social, né? E racial também, muitas vezes. Tudo em nome da revitalização, como se ali não existisse vida antes, né? É uma lógica bem perversa. Muito. E aí entra o ponto central da sinergia que o título do artigo fala. É uma combinação, né? O Estado age direto, com a polícia, as remoções, mas age também por omissão, quando falta política pública, quando sucateia o que existe, quando não garante acesso a direito básico. Isso também segrega, também mata, né? Certo. E essa ação ou omissão do Estado, ela encontra apoio ou pelo menos conivência em parte da sociedade. Nos discursos de ódio,
nessas ações informais de expulsão que a gente falou. Cria-se um ambiente onde essa violência parece normal, aceitável. Remete àquela ideia da Judith Butler de vidas matáveis, sabe? Vidas que se perdem e ninguém se importa muito. Não gera comoção. Mas o artigo também pondera que o Estado não é uma coisa só, né? Que às vezes ele também oferece alguma política mesmo que precária. Sim, reconhece essa complexidade. Essas políticas muitas vezes são fruto de muita luta social, né? Então, o Estado atua ao mesmo tempo como quem viola direitos e, de forma muito insuficiente, como quem provê alguma coisa. É uma tensão constante. Entendi. Então, para a gente amarrar, qual seria a tese principal do artigo? Olha, eu diria que a tese central é que essa segregação da população em situação de rua lá em Porto Alegre não é algo passivo, sabe? É um processo necropolítico ativo mesmo. Ele resulta dessa combinação, dessa sinergia entre o que o Estado faz e deixa de fazer e o que parte da sociedade também faz. E tudo isso fundamentalmente marcado pelo racismo estrutural. E olhando de forma mais ampla, né, a maneira como a gente organiza a cidade fisicamente acaba mostrando e até reforçando essas desigualdades todas. Exatamente. É um espelho e um motor ao mesmo tempo. E o artigo termina com um chamado meio urgente, né? Sim, muito urgente. Para combater o desmonte das políticas, para denunciar o racismo, a violência, para reafirmar que direitos são para todos. E eles destacam como isso ficou ainda mais crítico depois da pandemia e agora com as enchentes lá no sul, né? Que só pioraram tudo. Com certeza. E acho que a reflexão final que fica, né? Que o artigo provoca é como é que a forma física da nossa cidade, quem pode estar onde, como, tá o tempo todo dizendo quais vidas a gente acha que valem a pena ser vividas, ser protegidas. É, uma pergunta forte. Muito. Sobre os valores que estão ali, escondidos na arquitetura, no planejamento, no nosso dia a dia, né? E que a gente precisa questionar.